Estamos aqui para conhecer Munique. Munique? Quem é Munique, Paulo? Não, a cidade de Munique, gente. Cidade de Munique. Ah, tá. Primeira vez andando no trem, sério, e ele é todo chique. A gente pegou a primeira classe. Ele tem até coisinha para botar copo. Isso. Ajustável. Ajustável, copo. Pobre é uma desgraça, não sabe fazer nada. Aqui tem a mesinha, aqui lugar pro pé, porque a gente vai passar a noite toda. Trem. Isso. Tem lixeirinha ali embaixo, ó, específico para nós dois aqui. Tomada. Onde é a tomada? Tem tomada aqui, ó. A tomada fica aqui, entre os bancos. Isso. E aqui, ó, luzinha, caso você queira ler à noite. Bom, na verdade a gente não precisou em nenhum momento dessa luz, porque a gente não tinha se atentado que o trem que a gente pegou era parador e ele parou durante a noite toda, por toda a Alemanha. O assento você pode deitar, não sei o quanto, testa aí pra deitar. Reclinável. Eu consigo puxar da frente, mas acho que eu não consigo deitar o banco. Achei essa primeira classe meio mais ou menos. O outro trem que a gente veio, ele era bem mais confortável, ele deitava melhor o banco. Essa daqui não vale muito a pena, até porque esse é o trem que a gente vai ficar mais tempo e eu achei ele um pouco desconfortável pro tempo que a gente vai ficar. Nós pegamos um trem noturno de Rostock a Munique e a viagem durou aproximadamente 11 horas. Viemos aqui direto da edição. Sim, pra falar, infelizmente a gente não tem nenhum vídeo chegando a Munique, porque a chegada a Munique foi meio decepcionante. Foi bem assim. Estressante. A estação de trem de Munique em obra, ela era horrível, então não tinha muito o que mostrar lá, muito Sim, pelo tava contrário. suja. E a gente até se sentiu um pouco inseguro lá, tanto na estação quanto na redondeza. Até mesmo o hotel, a gente não gostou do local que ficamos, então a gente não sugere que vocês fiquem perto da estação, em hotel perto da estação de Munique, não. Da estação central de Munique. A gente chegou e a gente tinha pego um hotel pelo Booking. A gente sempre checa se o hotel é bem avaliado ou não. Esse hotel ele era muito bem avaliado, com mais de 7 mil avaliações pelo Booking. E quando a gente chegou, a redondeza era muito feia. A gente não aconselha muito, se você for pra Munique, ficar ali perto da estação de trem, né? Tem outros bairros, outros locais que são melhores e Munique é muito bem integrado com a parte de ônibus, trem e tudo mais, de transporte público. Então, é isso, direto aqui da edição pra vocês, só pra fazer um disclaimer. Porém, nosso café da manhã foi maravilhoso, né? Sim, a gente achou um local que faz panquecas americanas e tinha opção sem glúten também. E por isso, a única coisa que a gente tem aqui da chegada, depois de resolver assuntos do hotel, foi uma foto no café da manhã. A gente não fez nem vídeo, a gente ainda tava tentando se recuperar da chateação depois de 11 horas, a noite toda viajando. Mas, enfim, no fim tudo deu certo. Deu certo. E acompanha aí e continua pra ver que tudo deu certo no final. Uma ótima alternativa se você está num hotel que você acha que não é muito seguro ou não tem um locker room, é esse locker room que a gente achou aqui. Eu vou deixar aqui embaixo, né, o site do locker room. A gente não está sendo patrocinado, mas pode te ajudar. E enfim, viemos conhecer Munique. Munique é uma das principais capitais da Alemanha, ficando atrás de Berlim e Hamburgo. E apesar de ser considerada a cidade mais cara de se morar aqui na Alemanha, é uma das cidades que concentra a maior quantidade de brasileiros. Munique é a capital do estado da Baviera e é muito conhecido pelo time também Bayern de Munique, também conhecido por ser a cidade que tem o quartel-general da BMW. Tem outro quartel-general que começou aqui a parte ruim da história da Alemanha. Nós começamos exatamente aqui, onde todo mundo começa seus vlogs. Por falta de opção mesmo, porque não tem muita coisa pra se ver, não. Brincadeira, gente. A gente tá no primeiro dia, a gente ainda tem coisas pra explorar a cidade. A gente vai voltar a falar desse lugar aqui mais tarde, mas a gente vai começar falando sobre ele, não. Munique também é muito conhecida pela Oktoberfest, que obviamente acontece em outubro, que é a festa mais famosa da Alemanha, principalmente entre os brasileiros. Fala aí se todo mundo já não ouviu falar em Oktoberfest. Também é muito conhecida por causa dos mercados de natais. Ela bomba nessa época de mercado de Natal. Agora ficou uma pergunta pra gente. Quando passa o mercado de Natal, quando passa o Oktoberfest, o que fazer nessa cidade?
Pois é, a gente só encontrou falando sobre o que fazer no verão. Então, como a gente gosta de ser do contra, a gente veio aqui no inverno, em pleno janeiro, para mostrar para vocês que também tem que ter opção, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá conhecer? Será que tem? Nós começamos o nosso passeio pela rua Neuhäuser Straße, que é onde muita coisa já está concentrada ali em Munique. Uma igreja que não estava no nosso roteiro nos chamou a atenção e resolvemos entrar para dar uma espiada e não nos arrependemos. Essa é a Igreja São Miguel. Ela é considerada a primeira igreja renascentista na Alemanha e fica ali nessa rua mesmo, em meio às lojas. É uma igreja que possui 400 anos de história e uma curiosidade é que a nave dessa igreja é a segunda maior do mundo, depois da Basílica de São Pedro em Roma. Ela possui quase 20 metros de abóbada. Outra curiosidade é que o edifício dessa igreja foi considerado um monumento católico da Contra-Reforma. Quem não sabe, na Alemanha metade é dividida entre a Alemanha católica e a Alemanha que passou pela Reforma Protestante de Lutero. Seguindo um pouco mais à frente, olhando para a sua esquerda, você já vê a imponente Frauenkirche, ou Igreja de Nossa Senhora. Ela é uma igreja de estilo gótico tardio com 3 naves. A nave central tem 109 metros de comprimento e você pode subir e ter uma vista panorâmica da cidade. Essa igreja ela pode acomodar até 20 mil pessoas. E dentro dela, alguns monumentos chamam muito atenção, até mesmo pela sua importância histórica e simbólica. E um dos monumentos mais conhecidos é o túmulo do imperador Luís IX da Baviera, que fica localizado no centro da igreja. Ele é feito de mármore escuro e é ricamente decorado, com figuras e símbolos de bronze e uma grande coroa imperial no topo. Essa coroa representa o poder da dinastia Wittelsbach, que governou a região por séculos. Essa igreja tem mais de 500 anos desde a sua fundação e as torres da Frauenkirche são um marco da cidade de Munique há muitos séculos. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa igreja foi gravemente danificada por bombardeios aliados. O telhado e grande parte do interior foram destruídos por incêndios e explosões. As torres permaneceram em pé, o que ajudou a preservar a identidade visual da catedral mesmo após essa destruição. E após a guerra, ela passou por um longo processo de reconstrução. A catedral foi reaberta para culto apenas em 1953. Chegamos a Marienplatz, que é o coração de Munique, e no centro da praça fica uma coluna de Maria, que foi erguida em 1683, como símbolo de proteção da cidade após a Guerra dos 30 Anos. Ao redor dessa praça fica edifícios importantes da cidade. A nova prefeitura é famosa pela sua arquitetura neogótica e pelo Glockenspiel, que é um relógio famoso com figuras mecânicas que se move num carrilhão. Lembra muito o relógio de Praga. Esse relógio é uma atração turística e ele tem uma apresentação diária às 11 ao meio-dia. E entre março e outubro ocorre também às 17 horas. Ali na Marienplatz também fica o antigo café Richard, que existe desde 1883. É um espetáculo à parte. Os berliners lá são chamados de Krapfen. E uma curiosidade é, esses berliners eles são os avós do nosso conhecido sonho no Brasil. Eles têm vários sabores. O café é uma atração turística e por isso ele tem um preço um pouco mais salgado do que o doce que deveria ser. Exploramos a região ali no entorno e encontramos muitos lugares legais de se visitar, como outros prédios, ruas bonitas, mercadinhos. Fomos almojantar na Hofbräuhaus, que é uma das cervejarias mais famosas de Munique, fundada em 1589. Ela foi criada originalmente para a corte da Bavária e se tornou um símbolo da cultura local e atrai muitos turistas até hoje. Ao longo dos séculos, ela foi frequentada por gente que fez história, boa e ruim.
Alguns dos primeiros discursos públicos do Hitler, antes de chegar ao poder, foram feitos nesse local. Hoje, esse passado é tratado de forma crítica e sem celebração. Uma curiosidade é que eles possuem mesas reservadas às gerações para famílias locais, e o ambiente continua o mesmo há centenas de anos. Outra curiosidade é que tanto homens quanto mulheres que atendem usam aquela roupa bem típica da Baviera. Eles são bem restritos e tem uma regra bem clara: ninguém pode tocar em nenhum deles, homem ou mulher. E uma última curiosidade é que a comida deles é deliciosa e a gente foi lá 2 vezes porque tinha que aproveitar que tava lá, né, gente? É longe pra caramba daqui de Rostock. E claro que a gente aproveitou para provar o joelho de porco, que é uma comida alemã que a gente gosta muito. E por lá é muito mais comum ainda. Aí, vocês conhecem o frango? Aqui tem joelho de porco. Não muito longe dali fica a Odeonplatz. Ela foi construída no século XIX para homenagear generais e líderes militares da Baviera. E foi aqui, nesse monumento chamado Feldherrnhalle, que em 1923 ocorreu um confronto devido a uma tentativa fracassada de golpe liderada pelo senhor Adolf Hitler. Durante o regime nazista, foi usada como símbolo político, mas após a Segunda Guerra Mundial, foi ressignificada e hoje representa tanto o passado militar da Baviera quanto os alertas da história alemã. Nessa praça também fica a Tietzinerkirche, uma igreja que introduziu o estilo barroco italiano na Baviera. Construída no século XVII e por séculos foi frequentada pela Casa Wittelsbach, uma das dinastias mais antigas da Europa, que governou a Baviera por quase 700 anos. E logo ali perto também fica o Hofgarten, que surge como um espaço de calma e equilíbrio. Ele foi criado também no início do século XVII como jardim privado da corte bávara. Inspirado nos jardins renascentistas italianos, o Hofgarten foi projetado para expressar ordem, simetria e controle da natureza, que eram valores muito ligados ao poder e à autoridade da época. Durante a Segunda Guerra Mundial, o jardim sofreu grandes danos, mas foi reconstruído com cuidado, preservando seu desenho original. Hoje em dia é um espaço aberto a todos e considerado um dos lugares mais poéticos de Munique. Mesmo no inverno, a gente viu muita gente indo para lá, fazendo uma pausa e encontrando amigos. Vimos muitos casais também por ali, tendo um tempo, e foi muito legal. É um lugar muito lindo, até a gente aproveitou para fazer uma pausa e fazer um lanchinho também. De frente para esse jardim, tem esse prédio enorme e lindo que foi até difícil de filmar. É a Munich Residence, Residência de Munique, o maior palácio urbano da Alemanha. Ele foi o centro do poder da Baviera por mais de 4 séculos e era a residência dessa mesma família Wittelsbach. Ele foi construído no século XIV para ser uma fortaleza modesta. Ao longo do tempo foi crescendo, tendo diferentes estilos arquitetônicos, e durante a Segunda Guerra também foi bombardeado. Depois da guerra foi restaurado e hoje em dia abriga um museu de decoração de interiores, considerado um dos mais belos da Europa. Se você continuar andando um pouquinho mais, você também vai encontrar mais um jardim, que é o Jardim Inglês. Ele fica ali bem pertinho e a gente só observou mesmo de fora, porque a gente já estava bem cansado nesse dia. Mas ele foi projetado ali na mesma época e é um parque lindo. É um dos maiores parques urbanos do mundo. Seguindo um pouquinho mais, você também passa por uma rua que a gente passou e a gente nem filmou porque a gente não sabia da importância dela. Ela é uma rua que possui uma importância histórica e simbólica muito forte. Basicamente, essa rua ganhou significado durante o regime nazista. Essa rua ela passa por trás da Feldherrnhalle. Então as pessoas que não queriam saudar o regime nazista, que não concordavam, mas não podiam protestar, né? Passavam por trás para evitar ter que saudar ao regime e saudar ao Hitler. Então, hoje em dia, essa rua ela foi preservada como forma de homenagear essas pessoas que não concordavam com esse regime.
Gente, pra quem, assim como eu, tem problemas com glúten, eles têm aqui de tudo. Olha que capricho. Eu comprei só um pra provar. É macarrão, que eu adoro, e é mesmo sem glúten. Mas olha que capricho, que coisa linda. E aí, aqui, a gente comprou... Eu comprei 2 tortas fechadas. Eu comprei 2 tortas aqui pra provar. Mas eu achei, assim, um capricho maravilhoso. E com os preços que são um pouquinho mais caros do que um preço normal. O que é entendível, porque o material é mais caro. Mas assim, estou empolgada. Tomara que seja bom. Paulo acabou de comprar o cookie mais caro da vida dele. Um cookie que vende com ouro, só pode. Porque foi 6 euros um biscoito. É dessa loja aqui, gente. Le Chocolat. Mas Eu ela espero que seja bom. Pelo menos a gente entrou e já ganhou chocolates finos de graça. Então pagou o cookie, eu acho. Vai lá, prova aí. Vou provar. Ainda com direito a passar mal, né? Gente. É aquele problema, quando você compra uma coisa muito cara, pelo menos eu quero que seja ruim, cara, na moral, porque é muito caro, parece que é bom, que a pessoa já tá aqui, nem pode comer, já tá olhando o segundo pedaço. Droga. O melhor cookie que eu já provei na minha vida. Mais caro, mas o melhor. Que merda. Come aí, Lu, não vou comer não, senão eu vou voltar. Ó, vou provar aqui, hein, galera. Bom, Paulo. Cara, só a textura dele, quando você bota o dente, você já sente. Ele é muito crocante por fora e por dentro é muito macio. E logo pertinho ali do chocolate tem esse café maravilhoso. É um café tradicional bávaro, então você vai encontrar várias coisas deliciosas, bem específicas da região da Bavária. Vale super a pena visitar esse local. Não são caros, apesar de ter uma filazinha ali que você tem que enfrentar para poder comprar a sua guloseima. Super indico de você ir. Então resolvemos entrar para provar. E aí compramos esse daqui, que é tipo Sony do Brasil. Berliner. E vamos provar esse primeiro e depois a gente vai provar o outro que parece muito famoso também aqui, porque a gente viu muita gente passando na rua comendo. Bom? Olha, é esse. O que é esse recheio? Achei de apricose. Ah, tá. É um recheio. Aqui é muito comum, eles vendem com geleia de frutas dentro. Vou provar aqui. Bem ali na Cidade Velha fica o Museu Judaico de Munique. Ele é bem interessante de se ir e eu achei muito legal que nos vitrais do museu eles botaram várias histórias de jovens alemães que descobriram que seus avós, bisavós foram do partido nazista ou até mesmo, né, da SS. E eles vão contando essas histórias que esses jovens ficaram alarmados em saber que a família deles, aquele velhinho tão legal, tão bondoso, fez parte de algo tão tenebroso em toda a humanidade. Vale muito a pena passar e ver um pouco dessas histórias ali escritas. Elas estão em inglês. Então, bem atrás da gente aqui é um dos portões da cidade de Munique que sai bem dentro do centro histórico. O nome do portão tá aqui, infelizmente ele está em reforma, mas a aparência dele medieval é simplesmente incrível. A gente andou praticamente todos os dias e a gente nem reparou nesse portão porque ele fica por trás do centrinho comercial que tem de comida e a gente não chegou a vir pro lado de cá. Hoje que a gente tá andando só explorando a cidade, a gente encontrou. É bom às vezes tirar um dia só pra andar à toa que você encontra coisas que você nem sabia que tinha. Pois é, eu não tinha visto em nenhum lugar falando desse portão. Ele se chama Isartor. E infelizmente está em obra, então tem bastante coisa com tapume, mas é muito lindo. Mesmo com o tapume, você olhando de longe, ele é muito imponente e muito lindo. E vale a pena.
Mas um fato interessante que o Isartor é de 1300 e alguma coisa. A 20 minutos de tram do centro de Munique fica o Palácio de Nymphenburg. Você já chega dando de cara com esse grande canal, que é o Nymphenburger Canal. Ele é um canal artificial feito como parte do paisagismo do palácio e era utilizado para passeios de gôndola da corte. A gente achou muito interessante que é um canal muito conservado, a água ainda é bem cristalina e hoje ele é um espaço para caminhadas e práticas de esporte. A gente está aqui chegando no castelo, né? E aí você vem andando pela rua toda com esse rio, lago, não sei, aqui. E é muito interessante que ontem fez 12 graus, 13 graus de máxima aqui em Munique. E o rio, ele ainda está praticamente todo congelado. Assim, quando a gente desceu do tram, a gente até falou, nossa, que rio sujo, de longe, parecia que a água era preta. Eu ainda falei, nossa, Parecia o Rio Mataruna. Eu falei, nossa, parece o Rio Mataruna. Quem não conhece, o Rio Mataruna é um rio que corta a cidade de onde eu sou, em Araruama, e é um rio, coitado, largado pelo mundo, pelas autoridades. Mas quando a gente chegou perto, não, é porque ele estava congelado, meu Deus, meu cabelo. É porque ele estava congelado. E aí, na parte que está descongelado, você vê que a água é transparente, você vê o fundo. Muito legal. E aí, eu continuei andando, achei que nas partes que estivessem mais abertas, né, estaria mais descongelado. Mas não, tem um pedacinho descongelado e o resto pro meio tá tudo congelado ainda. Interessante, mesmo tendo os dias mais quentinhos aqui nesse final de semana. E durante os dias mais frios de inverno, as pessoas aproveitam para praticar esporte aqui no canal. Os esportes, né, que eles mais praticam é patinação no gelo e curling. Entre outros esportes de inverno, né, que dá para praticar numa superfície totalmente congelada. Esse palácio também é do século XVII. Foi construído como residência de verão da família Wittelsbach. Ele cresceu também ao longo dos séculos, foi ficando maior e foi palco de importantes decisões políticas. Hoje em dia, ele é considerado um dos maiores e mais importantes complexos de palácio da Europa. Por trás do castelo fica o imenso Parque Nymphenburg, que é um jardim histórico que inicialmente seguiu o estilo barroco francês, inspirado nos jardins de Versalhes. Depois, ele foi transformado no estilo inglês, que valoriza uma integração mais suave com a paisagem. Ao longo do parque é possível encontrar pequenos palácios e hoje em dia os moradores vão para esses parques para praticarem esportes ou mesmo para fazerem caminhadas. A gente viu muita gente passeando com um carrinho de bebê, muita gente correndo por ali. A gente só não ficou mais tempo porque a gente já estava bem cansado, é bem grande, a gente não conseguiu visitar nem metade desse parque. Mas certeza de que se a gente morasse em Munique, esse seria um destino frequente. O parque que está em volta do castelo é algo impressionante de grande. É bem bonito, tem uma floresta enorme em volta. Provavelmente na primavera e no verão ela fica bem incrível. Essa daqui é a Königplatz, um dos espaços históricos mais importantes de Munique. Durante o período nazista, toda essa área foi transformada em um centro de poder do regime. Aqui ficava a sede do Partido Nazista, além de outros edifícios administrativos. O Partido Nacionalista, que era o partido do Bigodinho, começou exatamente aqui em Munique. Aqui era, durante um bom tempo, o quartel-general desse partido. Não o quartel, mas o quartel político deles. Nessa região toda, ele construiu vários edifícios para servir aos propósitos culturais, sociais desse partido. Depois que ele foi para Berlim, aqui continuou funcionando, né, como uma parte política e administrativa, e Berlim se concentrou todo o poder dele. A Alemanha é cheia de histórias macabras dessa época do Bigodinho. E aqui em Munique foi onde tudo começou, né?
para aumentar a quantidade de locais, né, para eles crescerem com os prédios do partido, eles mandaram muitas pessoas que moravam aqui em volta embora, demoliam as casas e construíam os prédios deles. Hoje, nesse espaço, está o Centro de Documentação do Nazismo, um museu dedicado a explicar como essa ideologia se desenvolveu, suas consequências e a importância da memória histórica para evitar que isso se repita. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aqui o comentário de vocês, nem que seja assistir até o final. O comentário ajuda pra caramba o YouTube entender que é relevante, que as pessoas gostaram e pra mostrar a outras pessoas. E a gente tá na correria de fazer vídeo, né, pelo menos todos os finais de semana desse mês de janeiro. Então, galera, os comentários de vocês nos incentivam muito a continuar. É verdade. Então, comenta, curte, tá bom? Que a curtida também ajuda demais. E não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho se você não for inscrito, tá bom? É isso aí. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E Tchau, até tchau. a próxima. Espero que próxima semana. Até a próxima semana.